Fala galera, saudações rubro-negras, muito bem-vindos ao canal Fla-Tour Rubro-Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, acione a notificação do sininho, deixe o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso canal, o nosso crescimento, os nossos vídeos, as nossas lives ficam muito mais recomendadas para todo mundo e isso dá uma moral, uma força muito grande para o nosso crescimento. Eu quero convidar a todos vocês a conhecerem as nossas redes sociais. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo, link também no comentário fixado, lá você encontra também as principais informações do Flamengo. Bem, eu tenho algumas informações importantes para passar aqui para todos vocês, inclusive duas bombásticas informações sobre aí a transmissão do Campeonato Carioca. Vamos estar falando também sobre a situação do Rodrigo Caio, que deve ser reforço do Flamengo contra o Corinthians e deve também estar 100% para o jogo contra o Internacional, confronto direto na tabela do Campeonato Brasileiro. Bem, eu quero começar falando sobre a situação do zagueiro Bruno Viana. O Flamengo que anunciou a primeira contratação de 2021 é o zagueiro Bruno Viana. Ele foi anunciado hoje, sexta-feira, dia 12, através das redes sociais do Flamengo. O Bruno Viana ele não vai poder entrar em campo nessa temporada, nesse final de temporada, que está aí em reta final. O primeiro jogo do Bruno Viana com o Flamengo deve acontecer apenas em março, no Campeonato Carioca. O Bruno foi contratado aí por empréstimo junto ao Braga de Portugal até o final deste ano. O Flamengo não pagou pela contratação do zagueiro, mas assumiu integralmente aí, o salário do Bruno. Contudo aí, caso o Flamengo queira comprar o Bruno Viana, terá que desembolsar cerca de 6 milhões de euros, aproximadamente aí 39 milhões de reais na cotação atual, e em julho, ou 7 milhões de euros, algo em torno aí de 45 milhões de reais em dezembro, tá? Ou seja, são dois valores diferentes. Por que, Arthur, que são dois valores diferentes? Porque quanto mais tempo você dá ao atleta para se adaptar no clube, né, mais o atleta vai ficar adaptado ao clube. Ele pode chegar e não se adaptar. Ou seja, resumindo para vocês, são dois tipos de valores diferentes. O Flamengo pode comprar agora, né, e esse valor vai ser 6 milhões de euros, cerca de 39 milhões de reais. Se o Flamengo quiser comprar depois, mais para o final do ano, quando o jogador estaria, né, jogando melhor, o jogador já estaria mais adaptado ao clube, esse valor aumentaria. Iria custar mais ou menos aí 7 milhões de euros, algo em torno de 45 milhões de reais. Ou seja, uma estratégia do Braga, né, jogar essa para cima do Flamengo. O importante aí é que o Flamengo não pagou pela transferência do atleta, vai pagar aí integralmente o salário do Bruno Viana, tá? Então aí, se o Flamengo, caso deseje, tem um interesse em contratar o Bruno Viana, são duas situações diferentes, são dois valores diferentes. Se quiser contratar antes aí, mais ou menos do meio do ano, acabando mais ou menos o Campeonato Carioca, como eu disse, esse valor custará 6 milhões de euros pela contratação do Bruno Viana, cerca de 39 milhões de reais. E aí, mais ou menos lá para o final do ano, quando aí já se encerra o contrato de empréstimo do Bruno Viana, irá custar 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais. Isso aí é se caso o jogador adaptar, né? Então, geralmente todo clube dá um tempo muito grande para o jogador se adaptar em novas terras, digamos assim. E com isso é o normal, deixar o jogador jogar, deixar o jogador se adaptar até mesmo ao Rio de Janeiro, né? Porque o Bruno Viana estava lá em Portugal, no Braga, então passa por todo esse processo de adaptação. Foi uma jogada do Braga aí. Eu acredito que o Flamengo, se quiser comprar o Bruno Viana, não compre agora, até porque é um jogador emprestado, tem tempo bastante para utilizá-lo, né? Até porque a gente tem aí, graças a Deus, agora a evolução do Gustavo Henrique, a gente também tem o Rodrigo Caio, agora os nossos meias também ficaram recheados, então opção não vai faltar, vai ser uma dor de cabeça boa para o Rogério Ceni, né, se renovar até o final, o contrato dele vai até o final aí, se renovar com o Flamengo, né, perdão. Então aí a gente tem toda essa situação, a gente vai ter a volta do Arão, nesse caso o Rogério Ceni opte por voltar com o Rodrigo Caio e aí o Bruno Viana, né, como titulares, tem também o Gustavo Henrique que está jogando muito bem. Voltou aí a zaga do Flamengo a não tomar gols
né? Então a gente vai ter o retorno do Arão, a gente tem também o Diego Ribas que está jogando muito bem, o João Gomes, o Gerson, enfim. Então a zaga do Flamengo e os meios vão estar recheados em muito tempo aí para treinar, né, o Bruno Viana. Bem, vamos falar aqui agora da situação do Campeonato Carioca, porque tem duas grandes informações para passar para vocês. Primeiramente, quero falar sobre a Record, né? A Record ela adquiriu os direitos de transmissão do Carioca e ela montou um plano de transmissão com cobertura aí para todo o país. A Record ela conseguiu efetivar aí a compra dos direitos de transmissão do campeonato pelas próximas 2 temporadas, ou seja, a temporada de 2021, essa agora, e do ano que vem, no caso, né, 2022. A emissora adquiriu o torneio para a TV aberta por cerca de 11 milhões de reais. Apesar de ser um campeonato estadual, aí a Record planeja inovar e transmitir o jogo, no caso, os jogos do Campeonato Carioca em rede nacional, ou seja, ganhar uma visibilidade a mais por todo o país. Se a demanda comercial para o Campeonato Carioca for uma demanda grande, a emissora está cogitando aí transmitir nacionalmente, ou seja, para todo o país, nas tardes de sábado. Dessa forma, a Record estaria tirando do ar a edição nos maiores programas, né, que tem na Record hoje, que é a Cidade Alerta. No entanto, caso não esteja uma procura muito grande pelos internautas, a maior parte das partidas serão restritas para as praças com grande número de torcedores dos clubes cariocas. Ou seja, é também uma estratégia por parte da Record. Se a demanda da procura do Campeonato Carioca for muito grande, tá pensando num plano, não é um plano certo, está pensando num plano de cobertura para todo o país. Se a demanda for uma procura muito grande, se caso for uma demanda pequena do Campeonato Carioca, e agora a gente tem o Botafogo já caiu para a Série B, a gente tem também o Vasco sendo vencido do Internacional, né, vai cair, então foi feito até um meme, né? Se o Vasco não ganhar do Inter, tá fora. Se o Vasco ganhar do Inter, ajuda o Flamengo. Então aí é uma sinuca de bico pro Vasco. A gente tem também o Vasco agora sendo vencer, caindo. Então o Campeonato Carioca, os times vão cada vez ficando piores das pernas. Vai ficar aí mesmo o Flamengo no auge, como já é por muito tempo. Então aí, se caso haver uma demanda muito grande, a Record vai disponibilizar para todo o país. A outra notícia, Arthur, qual é a outra notícia do Campeonato Carioca? É o seguinte, o Flamengo planeja lançar do Campeonato Carioca uma nova plataforma de transmissões de jogos. O Flamengo chegou a fazer esse tipo de coisa lá em 2020, do ano passado, com o MyCujo, né, aquela plataforma lá de transmissões de jogos também, só que devido a uma série de complicações, uma série de problemas, né, você tinha que pagar um valor e acabou que deu um problema absurdo, não conseguiu transmitir o jogo do Flamengo, daí os torcedores que pagaram tiveram seu dinheiro remunerado novamente. Quem quisesse retirar esse dinheiro, o Flamengo devolveu normalmente. E aí acabou que o jogo foi transmitido para a Flá TV, né? Então o MyCujo não deu certo, o que o Flamengo tentou fazer em plataforma de streams, né? E agora o Flamengo se prepara para um outro lançamento, só que um lançamento do Flamengo. Que lançamento é esse, Arthur? O lançamento da Flá TV+. É uma plataforma de streaming para transmitir com imagens as partidas da competição do Campeonato Carioca, não apenas do Flamengo. Ou seja, essa plataforma de streaming que o Flamengo vai lançar não vai ser só para transmitir os jogos do Flamengo. Não quer dizer que é do Flamengo que vai transmitir apenas jogos do Rubro Negro. No qual torcedores poderão comprar pacotes apenas jogos avulsos, tá certo? Os pacotes desenvolvidos pelo Flamengo serão aí comercializados a partir do valor único de R$ 129, além de rubro-negros, torcedores de outros times também poderão assinar a plataforma e terão suas verbas destinadas para os respectivos clubes para que torcem, ou seja, a audiência está lá dos outros torcedores, só que essa audiência, esse valor dessa audiência não vai ser destinado ao Flamengo, vai ser destinado para o Fluminense, para o Vasco, para o Botafogo, para o Bangu, para o Volta Redonda, perdão. Então aí apenas torcedores do Flamengo, a renda será revertida para o Flamengo. Torcedores de outros clubes, Fluminense, Vasco, enfim, etc., serão transferidos para os seus respectivos clubes, tá? A expectativa do Flamengo é arrecadar cerca de 20 milhões de reais
com os direitos de transmissão do Campeonato Carioca em 2021 com plataforma de streaming, incluindo redes sociais também como o YouTube, a Flá TV, o Facebook do Flamengo, além de outros valores oferecidos também pela Record nas negociações, ou seja, duas grandes informações aí sobre a transmissão do Campeonato Carioca. O Flamengo deve lançar essa plataforma de streaming, transmitir não só jogos do rubro-negro, mas também aí de outros clubes. Lembrando, a verba dos torcedores de outros clubes não será destinada ao Flamengo, e sim para os seus respectivos clubes, tá? E aí a Record tentando fazer um plano, né, de transmitir o Campeonato Carioca para todo o país. Vamos falar aqui agora sobre o Tuller, porque é o seguinte, 18 milhões de reais pode estar entrando nos cofres do Flamengo. Isso porque esse empréstimo do Tuller pode render todo esse valor. O Flamengo acertou o empréstimo do zagueiro Matheus Tuller, cria do Flamengo inclusive, ao Montpellier da França. Após semanas aí de negociações, o contrato ficou acertado até junho de 2022 e pode render aproximadamente aí 18 milhões de reais aos cofres do Flamengo. De imediato, o Flamengo vai receber cerca de 200 mil euros pelo empréstimo, ou cerca de 1 milhão e 300 na cotação atual. Além disso, ao final do contrato, o clube francês tem a opção de compra, né, estipulada em 2,5 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais na cotação atual. Dessa forma, ao todo, a negociação do Tuller pode chegar até 17,3 milhões de reais. Então aí um valor aproximadamente, não exatamente 18 milhões, mas um valor aproximado em 18 milhões de reais pode estar entrando aí nos cofres do Flamengo. Na minha opinião, acho que o Flamengo acertou nesse empréstimo do Tuller, porque eu gosto bastante do Tuller, é um zagueiro que ainda muito novo, cria do Flamengo, mas não estava tendo espaço. A gente tem o Gustavo Henrique, que evoluiu, a gente tem o Léo Pereira, não é um bom jogador, não vem apresentando, ou melhor, né? Não vem apresentando um futebol que apresentou no Atlético Paranaense, mas mesmo assim, todas as situações, o Léo Pereira é um substituto à frente do Tuller. A gente tem o Gustavo Henrique, a gente tem o Rodrigo Caio, agora a gente tem o Bruno Viana, ou seja, não teria espaço para o Tuller. Já há muito tempo que o Tuller não vem atuando aí como titular, nem chegando a entrar nas partidas, porque aí não está tendo espaço para o garoto. Então acho que o Flamengo acertou, tem um ótimo jogador aí no banco de reservas, às vezes nem sendo relacionado nada mais nada menos do que tentar fazer dinheiro com o atleta. E não foi diferente do que o Flamengo fez, negociou um empréstimo aí ao Montpellier da França e pode render aí esse empréstimo, apenas um empréstimo, 18 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Para terminar o vídeo, vamos falar sobre a situação do Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio ele treina normalmente com o elenco e pode ser titular para o jogo contra o Corinthians. No treinamento realizado hoje, nessa sexta-feira, dia 12, lá no Ninho do Urubu, o zagueiro seguiu no planejamento e realizou normalmente todas as atividades junto ao restante do time. Ele já recuperou da sua lesão e a tendência é que o Rodrigo Caio reassuma a titularidade no jogo de domingo contra o Corinthians no Maracanã. Inclusive, o Flamengo está preparando um grande mosaico aí, um novo mosaico para enfrentar o Corinthians no Maracanã no domingo, tá? Ele treinou aí, sobre a situação do Rodrigo Caio, seguinte, ele treinou 2 momentos, né? Eu trouxe a informação aqui, mas ele treinou 2 momentos, 2 períodos lá no CT Jorge Elão no Urubu. O primeiro momento ele treinou, ou vice-versa, ele treinou aí um momento com o elenco completo, e o segundo momento, ou vice-versa, como eu disse, ele treinou aí separadamente, tá? Na minha opinião, eu acredito que o Rodrigo Caio não entre de titular na partida contra o Corinthians. Mas por que, Arthur? O atleta está recuperado, está tudo certo com o Rodrigo Caio, por que não? Ele não deve entrar de titular. Ele vem de uma recém-recuperação de lesão. Hoje, sexta-feira, ele recuperou, treinou normalmente com o elenco em 2 períodos. Teria sábado, que é um período aí do Flamengo de concentração, e no domingo já é o jogo. Então aí é um período muito curto de recuperação do Rodrigo Caio. Para domingo ele já está jogando como titular os 90 minutos de jogo. Eu acredito que ele deve estar no máximo do banco de reservas, olhe lá ainda se ele estiver relacionado. Mas por que você acha que ele deve estar no banco de reservas? Como eu disse, uma das situações é essa, né, de estar uma lesão muito recente recuperada, e outra que o Flamengo já não tem
experiências boas com esse tipo de situação. Teve a situação do próprio Rodrigo Caio, ele recuperou, depois voltou a jogar e lesionou de novo. O Diego Alves, a mesma coisa. Ele recuperou da lesão, depois teve a mesma lesão no mesmo local. Então aí vai ficar fora desse final de temporada agora e volta para o Flamengo. Então o Flamengo já não tem uma lembrança boa desse tipo de coisa. E o Rodrigo Caio, a tendência, tá? Para mim, na minha opinião, e o Arthur, na minha opinião, a tendência é que o Rodrigo Caio fique no banco. E é uma decisão acertada aí. Obviamente vai depender do Rogério Ceni, do departamento médico do Flamengo, que sabe muito bem o que está fazendo. Eu espero, tá? Então é essa aí a situação do Rodrigo Caio. Rapaziada, esse foi mais um vídeo aqui no canal Fla Tour Rubro Negro. Espero que vocês tenham gostado. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Deixe o seu like porque ajuda e muito o crescimento do nosso canal. Redes sociais já tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, link também no comentário fixado. Valeu, rapaziada, saudações rubro-negras, até a próxima.